Salmo 146. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei, ó meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia! Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida
posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva na sua verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz. Me enchem da tua paz. Saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar na palavra de Deus hoje sobre o tema Deus é fiel. Você tem passado por muitos problemas na sua vida? Deus é fiel. Vamos ler Hebreus 10, de 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras,
não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor para conosco, a tua graça, Senhor, que tem nos alcançado, a tua misericórdia, Senhor, na nossa vida diária. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Faz agora, Senhor, com que todos nós possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos a tua palavra e, mais do que ouvirmos, possamos cumprir a tua palavra também. Senhor, entra agora com a tua providência, Senhor, naqueles que necessitam, que estão precisando, Senhor. É isso que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Deus é fiel. Você está passando por situações sem saída na sua vida? Talvez algum problema de relacionamento conjugal, talvez alguma luta com os seus filhos, talvez dificuldades na área financeira, na área de trabalho, quem sabe uma dificuldade, uma luta na área da saúde. São muitas essas lutas na nossa vida, mas confie no Senhor, Deus é fiel. O Salmo 35 diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Nós vamos meditar sobre a fidelidade de Deus, alguns ensinamentos bíblicos que falam sobre que Deus é fiel. E vamos iniciar com o conceito de fidelidade. Ser fiel é ser constante, perseverante e não mudar, sejam quais forem as circunstâncias. A fidelidade de Deus é incomparável. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, 2 Timóteo 2,13, ele relembra que se somos infiéis, ele, Deus, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. A fidelidade de Deus é tão grande que não pode ser medida. A fidelidade de Deus não tem fim. Essa fidelidade deve ser motivo de louvor e adoração. Você tem louvado a Deus? Você tem adorado a Deus? Ou você faz isso às vezes no domingo? Precisamos todos nós reconhecer que Deus é fiel. E por isso nós devemos louvar e devemos adorar o nosso Deus. Deus vai cumprir o seu compromisso conosco. Deus tem compromisso conosco de salvação. Deus tem compromisso conosco de dar uma vida abundante, uma vida cheia da graça e do poder de Deus. Por isso nós podemos confiar em Deus, porque Ele é fiel. Deus não mente. Há uma passagem bíblica de Números 23, 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Números 23, 19. Há uma canção muito bonita que tem esse contexto bíblico da fidelidade de Deus, que fala assim: Deus não é um homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Deus não é um homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Se
prometeu, ele há de cumprir. Se ele falou, é certo que fará, pois Deus não é um homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. É isso mesmo, Deus é fiel. Ele não permitirá que sejamos tentados além da conta, além daquilo que possamos resistir. Deus é fiel, Ele nos chamou à comunhão com Jesus. Isso em 1 Coríntios 10, 13 e 1 Coríntios 1, 9. Deus é fiel e justo, perdoará os nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. 1 João 1, 9. O Senhor é fiel. Ele nos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. A fidelidade de Deus mantém a sua aliança e a sua bondade eternamente. Deuteronômio 7:9. Deus é fiel. Ele prometeu proteger e nos abençoar. Deus é fiel, Ele prometeu a salvação a todos que se arrependem, confessam os seus pecados e abandonam os seus pecados. Deus é fiel, Ele prometeu fazer justiça. Ele diz: minha é a justiça. Deus é fiel e por causa da fidelidade nós podemos acreditar nessas promessas sem duvidar. O versículo que eu destaco do texto base de hoje é Hebreus 10, 23, quando fala: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A fidelidade de Deus é a nossa segurança. Mas a Bíblia diz que existiram muitos servos de Deus que foram fiéis. Existem esses relatos nas Escrituras. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, José foi fiel a Deus. É um exemplo de fidelidade a Deus. Quanto sofrimento José passou. José foi... ele sofreu por causa dos seus irmãos. Os irmãos de José, filhos de Jacó, tinham ciúme, tinham inveja de José, e por isso venderam José como escravo e mentiram para o pai que ele tinha morrido. E o pai sofreu muito com isso. E José sofreu essa injustiça, foi levado como escravo até o Egito. Chega no Egito, ele é vendido a Potifar, um homem que era um capitão, alguém muito importante lá no Egito. E José, trabalhando ali honestamente, de uma forma correta, Deus abençoando, e a mulher de Potifar quer adulterar com José. E José mantém a sua fidelidade a Deus. Em Gênesis 39, de 7 a 12, conta essa história dessa mulher tentando que José adulterasse, mas ele não adulterou. José foi fiel. E ele fala assim, eu gosto muito dessa expressão, os irmãos sabem disso: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mas a Bíblia fala também sobre um grande servo seu também, que foi Moisés. Moisés foi fiel a Deus em muitas situações. Moisés estava numa situação muito confortável no Egito, como criado como filho da filha de Faraó, que era o rei lá do Egito, e ele deixa tudo
para poder servir a Deus e servir ao seu povo. O seu povo rejeitou. E ele sai, vai para o deserto. E lá ele passa mais 40 anos até ele sair do palácio, mais 40 anos lá no deserto, servindo ao seu sogro. E depois Deus o chama, ele retorna e luta com Faraó, e Deus dá milagres e sinais, as 10 pragas do Egito, e no final Deus liberta o povo, e o povo sai do Egito com poder e grande força do nosso Deus. E Moisés vai guiando o povo. Várias situações difíceis apareceram, mas eu creio que uma das situações mais difíceis para Moisés foi a rebelião do seu irmão Arão e da sua irmã Miriam. Ele foi questionado, ele sofreu rebelião da sua própria família, na sua liderança. O seu irmão e a sua irmã questionaram a sua liderança perante o povo, porque naquela época que ele esteve no deserto, ele casou com uma estrangeira. E eles criticavam Moisés por causa disso. E em Números 12, 6 e 8, Deus chama a atenção de Arão e de Miriam, falando assim: então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Veja a repreensão que Deus deu a essa rebelião, porque Moisés era um servo fiel. Mas a Bíblia tem outros exemplos. Tem o exemplo de Davi. Davi foi fiel a Deus. Saul, o rei Saul, tinha assim uma grande inveja, uma coisa demoníaca contra Davi. Davi era o servo de Deus. E Saul persegue Davi. E Davi foge. Mas Davi vai buscar apoio na cidade israelita de Nob. E chegando ali, ele encontra o sacerdote Aimeleque. E Aimeleque dá apoio, dá alimento a Davi e os seus homens, dá a espada para Davi. E o próprio sacerdote Aimeleque, quando foi chamado por Saul, Saul chama: você está ajudando a Davi? E o sacerdote Aimeleque fala com o rei Saul que Davi era o oficial mais fiel a Deus no exército de Israel. Depois, Saul mandou matar 85 sacerdotes, o próprio Aimeleque também, na cidade de Nob. Mas antes de morrer, o sacerdote afirmou que Davi era fiel. Mas a Bíblia fala também sobre um político que era fiel a Deus. Vocês imaginam? Existe sim, servos de Deus, políticos, que são fiéis a Deus. E a Bíblia fala sobre um político que foi fiel a Deus, Daniel. Daniel foi fiel a Deus. Daniel, ele recebeu uma função política de ser um dos 3 ministros na Babilônia. A Babilônia tinha sido recentemente conquistada por Dario, rei da Pérsia, e tantos outros ministros, como os governadores das províncias, eles
ficaram procurando achar alguma coisa, algum erro na vida de Daniel. Procuraram erros, mas não acharam. Daniel 6,4 fala que não encontraram culpa alguma. Sabe por quê? Porque Daniel era fiel a Deus. E qual a aplicação que nós fazemos dessa fidelidade de Deus? Essa fidelidade de tantos homens e mulheres de Deus que a Bíblia relata para cada um de nós. É que todos nós também devemos ser fiel. Todos nós devemos ter fidelidade a Deus. Devemos ser fiéis. Deus exige a nossa fidelidade. Lá no Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia fala assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Muitas vezes temos muitas coisas para sofrer nesta vida. O sofrer, em algumas vezes, para Deus é algo pedagógico na nossa vida, vem nos ensinar alguma coisa. E ele fala lá em Apocalipse 2,10 que o inimigo das nossas almas iriam lançar na prisão aqueles irmãos daquela igreja, que eles seriam colocados à prova, que eles iam ter tribulação. Mas a afirmação de Apocalipse 2,10 é muito linda para todos nós. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus abençoe. Pode cantar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e darei descanso para as vossas almas. Ele é fiel. É fiel.
Queremos que você saia daqui hoje sabendo de uma coisa certa no seu coração. Uma coisa só. Se você sair assim, já ganhou a noite, nós já ganhamos a nossa noite. Única certeza de que Deus é fiel.